Olá pessoal, vamos para mais uma aulinha de macromoléculas dentro da disciplina de Ciências da Natureza 1. Hoje nós vamos falar sobre as estruturas dos lipídios. Nós já trabalhamos em aulas anteriores a estrutura de carboidratos e proteínas. Essa é a terceira macromolécula que nós vamos estudar dentro desse conceito de bioquímica. Bem, como nós temos tratado em todas as nossas aulas, primeiro vou fazer uma definição para vocês, depois falar de características gerais dos lipídios, as classificações e no finalzinho a gente resolve 2 exercíciozinhos para fixarmos os conceitos e vocês tenham condições de fazer lá os exercícios que nós propomos para vocês nos formulários, tudo bem? Bom, então o nosso primeiro tratamento da aula hoje será definirmos o que são lipídios. O que são lipídios? Então, vou marcar aqui o texto para vocês para que fique mais fácil de você fixar o conceito. Primeiro, lipídios pertencem à função química éster. O que são ésteres? Ésteres são derivados da reaçãozinha de desidratação que ocorre entre ácidos carboxílicos, que aqui nós vamos chamar de ácidos graxos, e álcoois, tá certo? Bom, o que são os ácidos graxos? Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, ou seja, são cadeias carbônicas que possuem mais do que 10 átomos de carbono na sua estrutura, tá? Então, aqui eu estou demonstrando para você o exemplo de formação de um lipídio, que, de uma maneira geral, a classe que representa em maior quantidade os lipídios são os triacilgliceróis. O que seria esse nome triacilglicerol? Primeiro, tri significa 3. Acil vem de correspondência a ácido carboxílico. Então, aqui C dupla O, OH. Tá certo? E nós temos 1, 2, 3. Por isso, 3. Triacil. E a molécula de glicerol, ele é um álcool. Nós temos 3 hidroxilas ligadas à estrutura. Então, essa é a molécula do propano, do propan 1,2,3-triol. E o nome comercial, o nome genérico seria glicerina. Como diz aqui no texto, eles são derivados da reação de ácidos e álcoois. Que reaçãozinha ocorre entre álcool e ácido carboxílico? Nós já vimos isso em aulas anteriores, lá em algum momento, quando falamos da função éster. Você tem uma reaçãozinha de desidratação, então por isso eu destaquei aqui para vocês em cores diferentes aonde vai ocorrer a reação de desidratação. Então, a hidroxila do ácido carboxílico e o hidrogênio do grupo álcool. Então, você tem a retirada de uma molécula de água unindo a hidroxila do ácido carboxílico ao hidrogênio do álcool. E, na sequência, você tem a ligação do oxigênio do álcool ao carbono da carboxila do ácido carboxílico. E aqui você tem 3 moléculas de água que serão retiradas. São 3 estruturas, 3 moléculas de ácido carboxílico, reagindo com as 3 hidroxilas da glicerina. Tá certo? É uma reaçãozinha de esterificação, como eu falei para vocês. Então, você forma o triglicerídeo, aqui nessa posição, e você retira 3 moléculas de água. Tá certo? Bom, quais são as características gerais dos lipídios? De uma maneira geral, nós dizemos assim, são substâncias insolúveis em água. Por que são substâncias insolúveis em água? Porque eles possuem uma cadeia carbônica bastante extensa e as cadeias carbônicas são hidrofóbicas, ou seja, são inimigas de água. Elas não têm afinidade pela molécula de água. Pelo contrário, elas inclusive há uma repulsa. Mas eles são solúveis em solventes orgânicos, que também são insolúveis em águas. Aliás, em água.
não são polares. Aqui no caso nós podemos citar o éter, álcoois de cadeia longa também e cloroforme, né? E esses solventes orgânicos, inclusive, são utilizados para retirar, né, determinadas quantidades de lipídios de algumas estruturas. Tá? E quando nós queremos estudar os lipídios, usamos esses solventes orgânicos aqui para obtermos os lipídios que desejamos. Tá certo? No caso, como são compostos orgânicos, basicamente são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses são os três elementos orgânicos, aliás, os três elementos químicos que mais aparecem em moléculas orgânicas, né? Lembre-se que nós chamamos esses elementos de elementos organógenos, né? São quatro, na verdade, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. No caso dos lipídios, carbono, hidrogênio e oxigênio são os que aparecem em maior quantidade. Isso não significa que não aparecerá outros elementos. Nós vamos estudar isso também mais para frente. O nitrogênio também aparece, mas esses três elementos são aqueles que aparecem em maior quantidade, tá certo? Bom, uma das classificações que nós podemos ter a respeito dos lipídios é a forma como ele se apresenta fisicamente à temperatura ambiente, né? No caso, né, você pode ter lipídios na forma de óleos, que são líquidos, ou na forma de gorduras, que são sólidos, tá certo? Então, os lipídios, eles podem ser apresentados para a gente, né, dessa maneira. Na forma líquida, óleos, e aí cito para vocês como exemplo os óleos comerciais em supermercado que nós adquirimos, que são óleos vegetais, né? Pode ser de soja, milho, canola, sementes de girassol e assim por diante. Né? E as gorduras, geralmente de origem animal, né? Nós temos, por exemplo, a comercialização de banha de porco, né? Que se vende nas prateleiras de supermercado. E você percebe que ele se apresenta na forma sólida. Bom, os lipídios mais abundantes, como eu falei para vocês no início, são os triglicerídeos, né? Que inclusive, né, são esses triglicerídeos que podem ser de origem vegetal, e aí se apresentam na forma líquida, que são os óleos, eu citei isso para você agora de pouco, né? Ou triglicerídeo na forma de gordura, né? E aí você tem gorduras de animais. E o exemplo mais característico, fácil de ser observado, né, é a gordura de porco que você encontra em supermercados, tá? Bom, e o que seriam os ácidos graxos? Lembre-se que os triacilgliceróis, que eu falei para vocês, né, ou os triglicerídeos, né, são formados pela combinação entre, né, a molécula de glicerina, que é o álcool, né, e a molécula de ácido carboxílico de cadeia longa. E esse ácido carboxílico de cadeia longa é o ácido graxo, que será, inclusive, a molécula que diferenciará entre os diferentes tipos de lipídios que nós teremos, tá certo? Uma das diferenças, inclusive, né? Então, eles são as unidades fundamentais, né, de formação dos lipídios. Eles são ácidos carboxílicos, né? Pertencem à função ácidos carboxílicos, ou seja, então eles terão o grupo funcional carboxila, que é o C-OH, né? E tem que ter mais do que 10 átomos de carbono na sua cadeia, tá? Bom, além da extensão da cadeia, uma das formas de você diferenciar também os ácidos graxos é quanto à sua insaturação, a presença de insaturação, que seriam principalmente, no caso, duplas ligações, né? E uma das formas, até que já podemos discutir aqui, de diferenciação entre óleos e gorduras, é o nome que popularmente você escuta, né, em propagandas de televisão, né, com relação a alimentos que usam óleos e gorduras, né, ou você vê escrito nas embalagens, né? No caso, os óleos, que são os lipídios que se apresentam da forma líquida à temperatura ambiente, eles apresentam insaturações, eles apresentam duplas ligações, né? As duplas ligações fazem com que o ponto de fusão, né, dos lipídios, né, diminua e, consequentemente, eles possuem a apresentação física líquida à temperatura ambiente.
Quanto mais insaturações você tiver na estrutura, né, menor será esse ponto de ebulição e, consequentemente, né, ele se apresentará líquido a temperatura ambiente. A palavra que geralmente é designada para o número, né, de duplas ligações que apresentam na estrutura são poliinsaturados. Então é comum você ler, né, nos rótulos de alimentos a inscrição: esse alimento possui lipídios poliinsaturados, né? Os lipídios poliinsaturados, às vezes, erroneamente, aparecem, né, como sendo os elementos que favorecem a saúde e os saturados, aqueles que prejudicam a saúde. E não é bem assim, tá certo? A gente teria que se aprofundar um pouquinho mais para designar aquilo que seria bom ou aquilo que seria ruim, né? Mas, de uma maneira geral, né, nós vamos verificar em questões de saúde, eu vou mostrar isso para vocês em termos de estrutura, né, que as insaturações podem sim interferir, né, no caso dos lipídios, dos ácidos graxos, determinando se ele será bom à saúde ou não, mas isso eu falarei um pouquinho mais à frente, tá? Então aqui eu coloquei para vocês, né, que o número de insaturações influenciam nas propriedades físicas e foi a característica que eu usei ali para vocês para designar, por exemplo, o ponto de fusão de um lipídio. Então, quanto maior o número de duplas ligações, menor será o ponto de fusão, e aí ele se apresenta na forma líquida, né, a temperaturas menores, tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura do ácido graxo, tá certo? Então, basicamente, a gente pode dividir a estrutura do ácido graxo e classificá-los da seguinte maneira. Primeiro, ele tem um grupo metila, tá certo? Um CH3 ao final, né, da sua cadeia, né? Depois, uma cauda hidrocarbonada, que aqui é designada por CH2, né? Se tiver duplas ligações, então será CH, dupla CH, e o número N significa o número de vezes que vai haver essa repetição do CH2. Lembre-se que eu falei para você que o ácido graxo tem que ser uma cadeia carbônica com mais de 10 átomos de carbono, tá certo? Então esse N tem que ser um número grande, não pode ser um número pequeno, tá certo? E se ele pertence à função ácido carboxílico, então ele tem que ter a função carboxila, que caracteriza a função orgânica que ele pertence, tá certo? Então aqui eu coloquei um exemplo, né, para mostrar para vocês, né, de uma cadeia bastante grande, né, tanto a estrutural quanto a representação da fórmula em 2D, mas mostrando as ligações dos átomos, né? Lembre-se que eu falei para você que ele tem um grupo metila ao final, então está aqui o CH3 ao final, depois uma cadeia longa que se segue de repetição de CH2, né? E depois o grupo CH3, aliás, desculpe, o grupo C dupla O, O-, que caracteriza a função ácido carboxílico, né? Se eu pegar só essa porçãozinha aqui, C dupla O, né, que é a caracterização da função ácido carboxílico, define, por exemplo, que essa parte ela é hidrofílica, ou seja, amigo de água, tá certo? Então, você tem uma estrutura, né, que, além de ter uma cabeça hidrofílica, ou seja, um grupo de átomos que tem preferência pela molécula de água, mas você tem aqui uma estrutura bastante grande de hidrocarboneto, né, que são insolúveis em água, são hidrofóbicos, né, como aparece, e o tamanho dessa cadeia que acaba determinando a característica da substância de ser hidrofóbica, tá certo? Mas a gente diz que essas estruturas, elas são anfóteras. O que significa isso? Anfótero significa ter dois caráteres. Então, essa molécula ela tem dois caráteres. Ela tem o caráter hidrofílico, que é apresentado nessa porção da molécula, e o caráter hidrofóbico, que é representado nessa outra porção da molécula, tá certo? Então, é importante você saber disso, por quê? Primeiro, vou dar um exemplo bem característico para você. Você faz uma fritura em casa e usa óleo para fazer essa fritura. Óleo, na verdade, é o triacilglicerol. Ele é formado por 3 estruturas dessa ligada à molécula de glicerina, como eu mostrei anteriormente para você. Como você tem o predomínio dessa estrutura, ela vai ser insolúvel em água. Tanto é que se você
colocar água na frigideira na qual você fez fritura e contém óleo, nitidamente você vai perceber, né, que o óleo vai ficar sobrenadando, né, lá na quantidade de água que você colocar, tá? Mas se você colocar um agente emulsificante, como é o caso do detergente, o que você vai promover? O detergente ele tem uma afinidade por essa estrutura, né? E a água acaba depois se ligando a essa estrutura. E aí você cria uma emulsão, que é uma espécie de solubilização, né, dessa molécula anfótera, utilizando como auxílio uma outra molécula que apresenta a mesma característica, que é a molécula de detergente, tá certo? Bem, vamos falar da nomenclatura dos ácidos graxos, né? Como é que a gente dá nome aos ácidos graxos? A primeira observação que você tem aqui, ó, que o nome dos ácidos graxos não segue aquelas regrinhas que nós estudamos para as estruturas das funções orgânicas no primeiro semestre. Geralmente, o que nós fazemos? Nós damos um nome genérico. Esse nome genérico, geralmente, ele é dado pelo pesquisador que descobriu aquela estrutura e trabalhou inicialmente com ela. Mas todas as nomenclaturas, ela é sempre acompanhada pelo número de átomos de carbono na cadeia e pelo número e a localização das insaturações que aparecem na estrutura, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos. O primeiro é o ácido esteárico, tá certo? Perceba que não é um nome que segue aquela metodologia usando prefixo de carbonos, como por exemplo met, et, prop, né? Nem usa aquela representação an, en, in, se há ou não dupla ligação entre carbonos, e também não tem o sufixo da função ácido carboxílico. Lembre-se que o sufixo da função ácido carboxílico é oico, né? Então, ácido esteárico é o nome genérico, tá certo? Agora, entre parênteses foi colocado C18. O que significa isso? Contando a partir aqui, ó, do carbono da carboxila, que é o primeiro carbono na nomenclatura, até o último são 18 átomos de carbono. Basta você contar, ó, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Agora, perceba que entre os carbonos da cadeia não existem insaturações, ou seja, duplas ou triplas ligações. Por isso aparece aqui ponto zero, tá certo? Então, o ácido esteárico, C18, então está representando aqui que o ácido esteárico possui 18 átomos de carbono, não tem insaturações e, consequentemente, você também não precisa dizer, né, uma numeração aí para colocar a posição, né? Mas, se você olhar o ácido oleico que aparece aqui, entre parênteses aparece C18. Então, significa, semelhante ao esteárico, que se você contar a partir desse carbono aqui até esse último carbono, você tem 18 átomos de carbono. Aí, 2.1. Esse 1 é para designar que tem dupla ligação. Está aqui a dupla ligação, e é a única dupla ligação presente no ácido oleico, tá certo? Agora, a gente precisa dizer aonde está, né, essa dupla ligação. Geralmente, nós contamos a posição para a dupla ligação a partir da ramificação do metil aqui. Então, tem que dar 9. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, por isso aparece aqui delta 9. Significa que a dupla ligação, que é apenas uma, como aparece aqui, né, aparece no carbono número 9, por isso delta 9, né, contando a partir do CH3 dessa extremidade aqui, tá certo? Bom, tem uma outra forma também de fazermos a nomenclatura, né? A localização da primeira insaturação a partir do grupamento metil, que é o sistema ômega, que eu mostrei também semelhante lá ao que nós temos. Então, olha só, eu coloquei aqui um ácido carboxílico, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carbonos, tá certo? Tem uma dupla ligação nesta posição, tá certo? Que é o terceiro carbono, contando a partir aqui, ó, da posição da metila, né? Então, a gente diz assim, ó, que esse daqui é o ácido linoleico, tem 18 átomos de carbono, tá certo? Tem 3 insaturações, né? Então, contando aqui, ó, 1,
2, 3 insaturações a partir do grupo metil, né? E a primeira insaturação aparece no terceiro carbono, por isso nós chamamos esse ácido de ômega 3, tá certo? Por que essa informação ela é importante para a gente, né? Porque é comum, às vezes, nós pegarmos algum tipo de propaganda, né, que diz assim, ó, os óleos essenciais são os ômegas 3, 6 e 9, e eles são encontrados principalmente em alimentos vegetais ou em peixes, né? Aí pega, por exemplo, uma propaganda dizendo assim, o salmão é rico em ômega 3 e em ômega 6, a sardinha é rico em ômega 3 e em ômega 6. São alimentos saudáveis, ou seja, são fontes de lipídios essenciais e que nós precisamos ter no nosso metabolismo. Então, por isso eu estou designando para você como é que a gente faz a nomenclatura ômega. Então, o que é o ácido carboxílico ômega 3? Ele é o ácido linoleico. Ele tem 18 átomos de carbono, né, contando desde o carbono da cadeia carboxílica até o grupo metil aqui no final. Ele possui 3 insaturações, sendo que a primeira insaturação ocorre no carbono 3, por isso ele é ômega 3. Mas a nomenclatura oficial, então, fica ácido linoleico, que é o nome dele, né, 18, porque são 18 átomos de carbono, 3, porque são 3 insaturações e elas ocorrem nas posições 3, 6 e 9. Tá certo? Bom, vamos para o próximo. Agora, a gente tem, né, aqui uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Você vai contando, né? E ele tem 2 insaturações. E a primeira insaturação ocorre aqui no sexto carbono. Tá certo? Então, esse daqui é o ômega 6. Né? É o ácido linolênico, tá certo? E ele é 18, porque são 18 átomos de carbono, 2, né? São 2 insaturações, nas posições 6 e 9, né? Mas é chamado de ômega 6, porque a primeira insaturação ocorre no sexto carbono, contando a partir da extremidade do metil, tá? E por fim, a gente tem aqui também 18 átomos de carbono, só que agora a insaturação ocorre, só temos uma insaturação, ela ocorre aqui no carbono número 9, tá certo? E aí nós chamamos esse de ômega 9, é o ácido oleico, né? Possui uma insaturação, e aqui na posição 9, que é o carbono que contém a insaturação, contando a partir da extremidade metil, tá? Bom, e a nomenclatura cis-trans? Você já deve ter ouvido essa informação cis-trans, na forma da seguinte informação. Gorduras trans são gorduras prejudiciais à saúde. A indústria alimentícia usa bastante isso como referência, né? Ausência de gordura trans, né? Então, o que é isso? O que é a gordura cis e a gordura trans? Isso faz referência à isomeria, que nós estudamos também no comecinho do segundo semestre, lá no finalzinho do terceiro bimestre, né? Essa nomenclatura cis e trans, né, ela se dá em função da posição dos átomos de hidrogênio na dupla ligação dos ácidos graxos insaturados, tá certo? Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá certo? Então, eu tenho aqui um ácido graxo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos, tá certo? Tem uma insaturação, então é o oleico, né? E aí você vai observar o seguinte, né? Os hidrogênios, eles estão do mesmo lado do plano ou em lados opostos. Lembre quando nós estudamos isomeria geométrica, eu passo uma linha tracejada aqui, dividindo os carbonos da dupla ligação. Se eu tenho um hidrogênio acima e um hidrogênio abaixo, né, como representado aqui, eu circulei para vocês, então essa é a molécula de estrutura trans. Então esse aqui é o trans 9 ácido elaídico, tá certo? Agora, se eu pegar essa estrutura aqui, né, a mesma característica, se eu fizer a separaçãozinha aqui, ó, uma linha tracejada, eu vou observar que os hidrogênios estão do mesmo lado do plano. Nesse caso é o isômero cis. Então esse é o cis 9 ácido oleico,
tá certo? Agora, perceba o seguinte, né? Eles têm a mesma estrutura. Se eles têm a mesma estrutura, deveriam ter o mesmo nome. Mas como elas são diferentes, né, porque essa questão da isomeria torna essas moléculas diferentes, elas também devem receber nomes diferentes, né? Então aqui a molécula cis é o ácido oleico e a molécula trans é elaídico, tá certo? Por quê? Moléculas que têm diferenças estruturais apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Se são moléculas diferentes, não podem ter o mesmo nome. Tá certo? Bom, então, por fim, nós vamos falar aqui das classificações antes de resolvermos alguns exercícios. Classificação dos lipídios. Eu peguei uma figurinha aqui, ó, que representa bem essa classificação. Depois nós vamos passar as mais importantes. Então, de início, os lipídios podem ser classificados como triacilgliceróis, que são os mais abundantes. Ele é formado por uma molécula de glicerol, que é o propan 1,2,3-ol, que eu mostrei lá no comecinho para vocês, e 3 moléculas de ácido graxo, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Tá? Depois, o glicerofosfolipídios, né, que é formado por uma molécula de glicerol, né, 2 de ácido graxo, um grupo fosfato, e ligado ao grupo fosfato você tem um álcool, tá certo? Depois nós temos 2 estruturas aqui que são classificadas como esfingolipídios. E aí nós temos as esfingomielinas e os glicolipídios, tá certo? Essas estruturas, elas têm como diferença em relação às anteriores que o ácido graxo aqui ligado a glicerol, aqui não. Aqui nós temos uma esfingosina, tá certo? E apenas uma molécula de ácido graxo. No caso dessa, temos a molécula de fosfato, né, e um álcool ligado, e aqui nós temos o açúcar. Aquelas 2 estruturas que estão aqui representadas, né, que são ligadas a grupos fosfatos, são chamados de fosfolipídios, né? E é importante que você saiba a diferença entre essas estruturas, porque quando a professora de biologia trabalhar com vocês, né, as propriedades, as funções dos lipídios, aí ela vai demonstrar para vocês que a mudança estrutural tem implicação direta, né, na função que o lipídio possui. Tá? Mas agora vamos passar para cada uma individualmente. Então, o primeiro, os triacilgliceróis, né, que são os mais abundantes, que apresentam-se na forma de gorduras e óleos. Né? Aqui temos a estrutura semelhante à representação, então ela é formada por uma molécula de glicerol e ligada a ela você tem 3 estruturas de ácidos graxos, tá certo? Aqui, ó, então só para definir a questão do nome, né? Os triglicerídeos possuem 3 moléculas de ácido graxo ligado à molécula de glicerol, tá? Como demonstrei para vocês. E apresenta-se na forma líquida, né, os óleos, né, que são principalmente de plantas, aqui eu estou dando exemplo óleo de soja, e na forma de gorduras, que são sólidas, né, e são encontradas nas células adiposas dos animais. Né? E aí eu falei para você que tem a comercialização, por exemplo, da gordura de porco, que é feita em supermercados. É a maneira mais eficiente, né, da reserva energética, né, dos seres vivos. Né? No caso, por exemplo, dos animais, formando tecido adiposo, e no caso de plantas, formando óleos de reserva, principalmente em sementes. E aí eu cito para você, né, a soja é uma semente, dali você extrai o óleo, né, o amendoim, o milho e assim por diante, tá certo? Bom, os glicerofosfolipídios, né, são os principais componentes das membranas celulares, tá certo? Então a estrutura dele está aqui marcada, ó. Você tem uma molécula de glicerol, 2 moléculas de ácido graxo, um grupo fosfato, né, por isso o fósforo que aparece no nome, né? E aí, ligado, você tem um grupo X. E esse grupo X te dá uma série de glicerofosfolipídios que podem ter
dentro dos organismos de animais e plantas, né? Então aqui, ó, se for só um hidrogênio no lugar do X, é o ácido fosfatídico. Se você tiver a etanolamina, que aparece aqui a estrutura, é a fosfatidiletanolamina, né? E assim por diante. Então, dependendo da estrutura, é um glicerofosfolipídio diferente, tá certo? É formado, então, por duas moléculas de ácido graxo, tá aqui, ó, uma, duas, e uma molécula de glicerol, tá aqui. Depois, um grupo fosfato, tá aqui, e um substituinte no grupo fosfato, que pode ser qualquer um desses que aparecem aqui, tá certo? Eles são agentes emulsificantes, né? Promovem a dispersão, ou seja, a mistura de água com lipídios, né? Reduzindo a tensão superficial, tá certo? Como aparece aqui, ó, reduzindo a tensão superficial da solução, tá bom? Depois, os esfingolipídios, né? Que são aqueles que aparecem, são lipídios de membrana com duas caudas apolares, né? E cabeça polar, né? E não tem glicerol. Então, aqui, ó, perceba que não tem mais a molécula de glicerol. Nós temos essa estrutura toda demarcada aqui, que é a esfingosina, tá certo? E aí você tem um ácido graxo ligado, né, e um grupo X que pode ser substituído por qualquer um desses, né? E aí você tem, por exemplo, se for só o hidrogênio ligado aqui, uma ceramida, né, se for a fosforilcolina, né, a esfingomielina, né, e assim por diante, tá certo? Bom, são três as principais subclasses. As esfingomielinas, que é a substituição aqui, ó, de X por essa estrutura que aparece aqui. E elas são importantes porque elas formam as células nervosas, a bainha de mielina das células nervosas. E os cerebrosídeos, que são as membranas que aparecem nas células nervosas. Então aqui, ó, no lugar, né, do X, você tem uma molécula de glicose, né? Então aí você forma o cerebrosídeo, tá certo? E os gangliosídeos, que ligam-se aos neurotransmissores durante os impulsos nervosos, tá ok? Bom, cerídeos. O que são cerídeos? Cerídeos são ácidos graxos de cadeia longa, então tá aqui, ácidos graxos de cadeia longa, mas também ligados a álcoois de cadeia longa, tá certo? Com mais de 10 carbonos. Você tem dois tipos de cerídeos. O primeiro, que eu citei aqui como exemplo, é o palmitato de cerila, né, que é de origem vegetal, que forma a cera de carnaúba. Carnaúba é uma palmeira que dá principalmente na região sul do país, né, alta, e essa cera de carnaúba recobre, né, as folhas, né, dessa palmeira. A sua estrutura está dada aqui, ó. C15H31COOH, então essa porção aqui corresponde ao ácido graxo, né? E essa outra porção aqui, ó, perceba, C26, que corresponde ao álcool, então é o álcool de cadeia bastante longa, né? Então é o álcool que forma o cerídeo, tá certo? E nós temos também o cerídeo de origem animal, que é o cerotato de cetila, que é a cera de abelhas, né? E aí você tem aqui, ó, a porção que forma o ácido carboxílico, que é C25H51COOH, tá certo? Que é o ácido graxo. E essa aqui, ó, que é o álcool, né, o C15H31, né, que também tem cadeia longa. Então aqui dois exemplos de cerídeos importantes. Os esteroides, né, eles são provenientes do colesterol, né? O colesterol, né, que é um dos lipídios que nós temos, e ele é produzido no nosso fígado, tá certo? Aqui está a estrutura, né, do glicerol. Tá? Então você tem uma cadeia carbônica longa, né, e aqui um grupo polar bem pequenininho, né? Os esteroides, eles são precursores de hormônios sexuais, né? Sais biliares e vitamina D. Por isso a importância de você ingerir colesterol na sua alimentação, né? Aí você diz assim, mas professor, eu sempre ouço dizer que colesterol é ruim,
Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele. Mas é importante você comer o colesterol, né? Porque o colesterol são precursores, né, dessas estruturas que são importantes no nosso organismo, tá certo? Que é os hormônios sexuais, os sais biliares e a vitamina D, tá? Pode se ligar a um ácido graxo, formando um éster de colesterol, né? E aqui, as lipoproteínas, né, que às vezes nós escutamos em alguns médicos falarem, né, que na sua forma de siglas, né, o colesterol bom, né, o HDL, colesterol ruim, o LDL, né, e assim por diante. Então são estruturas, né, que são responsáveis, né, por transporte de lipídios, né, dentro do nosso organismo. Né, são formadas por lipoproteínas. Lipo vem de gordura, né, de óleos, e proteína, né, que é a estrutura que formam. Né. Elas são classificadas em duas, né, que eu falei para vocês, que às vezes a gente escuta falar bastante delas, né. Então aqui as siglas, né, que são derivadas do inglês, LDL, né, que significa Low Density Lipoprotein, que é lipoproteína de baixa densidade, que também é chamado de colesterol ruim. Né? E o HDL, que é o High Density Lipoprotein, né, que é colesterol bom, que é chamado, são aqueles de alta densidade. A estrutura é essa daqui, ó. Então, você vai observar que você tem proteínas, que são essas estruturas em azuis maiores aqui. Depois você tem aqui, ó, um fosfolipídio, né, que é formado por duas cadeias de ácido graxo, um grupo fosfato e uma molécula de glicerol. E essa estrutura se arranja de tal maneira que eles se tornam, né, transportadores de lipídios, de ácidos graxos. Né? No caso aqui, toda essa parte interna representada em azul e umas bolinhas vermelhas, né, que é o triacilglicerol. Né? E você tem umas moléculas, né, de colesterol também formando essa estrutura. Quando toda essa estrutura apresenta baixa densidade, né, ela tem a capacidade de se depositar sobre vasos sanguíneos e, consequentemente, vai acumulando na forma de placas, né, e traz problemas cardiovasculares. Né? Já o HDL, não. O HDL, ele é o principal transportador dessas estruturas, né, dos triacilgliceróis, e eles são importantes para nos auxiliar em várias outras metabolismo do nosso organismo, e aí a professora de biologia trabalha com vocês essa informação. Tá? Bem, aqui só para finalizar, né, a formação de micelas, por que ela é importante? Lembra que o ácido graxo, para vocês, eu falei que ele é formado por uma cadeia, uma cabeça hidrofílica e uma polar. Lembra que eu falei para vocês da questão de você limpar as frigideiras que você fez fritura utilizando um surfactante. Né? E aí, no caso, as moléculas de sabão, né, ou de detergente possuem uma estrutura muito semelhante também, são formadas por cabeças hidrofílicas e caudas hidrofóbicas. Quando você coloca essa estrutura em água, elas se arranjam formando, né, essa característica que está aqui. Né? Nós chamamos essa estrutura de micela. Né? Se a maior parte for água, então o arranjo dela sempre vai ser colocando a sua parte hidrofílica para o lado de fora, está aqui as cabeças hidrofílicas, polares, e a parte hidrofóbica fica do lado de dentro. Tá certo? E tanto a estrutura da molécula de sabão quanto a de detergente formam essa característica, tá certo? E dentro delas ficam, então, né, as gotículas de gorduras que são solúveis nas cadeias hidrofóbicas. Essa é uma importante maneira de você, né, fazer uma emulsificação, né, de gordura e água. E essa característica aqui, essa propriedade é usada não só para limpeza, mas também para a formação de alimentos, né, emulsificados. Um exemplo seria a maionese e o sorvete, tá certo? Bom, e por fim, vamos resolver 2 exercíciozinhos para ficarmos claro com relação a isso. Né?
Então, a primeira aqui que eu coloquei, ó, a hidrólise. O que é uma hidrólise? A hidrólise significa uma reaçãozinha por quebra com molécula de água. Então, se eu pego um lipídio e faço a sua hidrólise, lembre-se, lipídio é formado, né, por uma porção que é um álcool e a outra porção que é o ácido graxo, né? Então, vamos, na reaçãozinha de hidrólise, quebrar uma ligação de éster, né, formando, então, ácido graxo e álcool. Então, só procurarmos aqui a alternativa que tem isso, né? Ácido graxo e glicerol, que é o propan 1,2,3-ol, que é um álcool, essa seria a nossa resposta, tá certo? Um segundo exercício. Então, embora seja visto como vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano, porque ele é, né, e eu falei para vocês, produtores de hormônios sexuais. No caso, quais são os hormônios sexuais presentes no ser humano? A testosterona, que é o hormônio masculino, e o estrógeno e progesterona para as mulheres, né? Pode produzir sais biliares e vitamina D, né? O colesterol é precursor desses dois. Então, a alternativa que contém precursor de, né, hormônios é essa daqui, e aí responde a nossa perguntinha do exercício. Ok? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula, né? A próxima aula ainda que será postada para vocês na próxima semana.